E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa sexta-feira a todos. A gente já está começando a nossa aula, já com a gravação. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo certinho? Tá dando para ouvir sim, Thiago. Ótimo, ótimo. Bom, a gente tem alguns recadinhos iniciais para passar. Eu vou entrar aqui no grupo, possivelmente vocês viram que a Elisa enviou a atividade discursiva, tá? O prazo, né, das avaliações de 4 a 10 de junho, a atividade discursiva. Vocês estão em dia aí com as questões de vocês? Está tudo certinho? Conseguiram ver isso? As mensagens que a Elisa mandou? Tudo ok? Sim, tranquilo. Excelente. Eu já vou deixar registrado, por mais que eu saiba que outros alunos vão chegar, mas, pessoal, é o seguinte, a gente está chegando no final do nosso semestre. Essa semana a gente vai tratar da sessão 4.2, que é uma sessão bem rápida, é uma sessão que traz poucas instruções, mas eu já tinha falado na sexta-feira passada, não sei como que está a memória de vocês, que a gente ia ter uma atividade diferente nessa semana, e realmente nós vamos ter essa atividade diferente. De que consta essa atividade diferente? A gente vai fazer um exercício, mas não necessariamente do livro único, como a gente vinha fazendo, e por um caminho diferente. Então, de antemão, tem alguém que está acompanhando a aula em computador aí, pessoal? Quem que está acompanhando a aula em computador, por favor? Ou está todo mundo em celular hoje? Diego, Fábio, Jaime, João Vitor, Sérgio, William. Tem alguém aí que está acompanhando a aula no computador? Thiago, no momento eu estou no celular. Computador só mais tarde. Não cheguei em casa ainda. Tá, sem problemas. Fábio, né? Diego estava falando alguma coisa, Diego? Isso. Diego? Não? Bom. Thiago. Foi mal, Thiago. Tem uma falhada aqui. Fala de novo, por favor. Tá, só um minutinho. O Jaime também estava falando, Jaime, por favor. Eu estou no computador, Jaime. Tá, ótimo. Jaime, ô Diego, você pode ouvir também agora? Ô Jaime, você tem como acessar aí outros sites, não tem? Você está com a internet agora assistindo a nossa aula. Eu vou pedir para que você acesse o AVA, por favor, que a atividade dessa semana virá de lá. Pode ser? Depois eu vou compartilhar minha tela, mostrar o caminho, e só quero que você confirme se você está acessando da maneira que eu for orientar. Pode ser? Jaime? Estou acessando aqui, Thiago. Tá, mas não vai ser agora não, só na hora que eu for passar a instrução. Pode deixar que eu te chamo novamente, tudo bem? Sem problema. Tá, ótimo. Então vamos lá. A gente vai começar a nossa aula falando o seguinte. Até sexta-feira que vem, ou seja, 12 de junho, que nós, até então, tá, pessoal? Eu lembro que aqui em Juiz de Fora começou a circular aí um boato de que antecipariam o feriado do dia 13 para o dia 12. Essa informação não se confirmou, então na sexta que vem, até mudarem alguma coisa, a gente tem aula normalmente na sexta que vem, tá? A gente vai falar hoje da sessão 4.2, na semana que vem falamos da sessão 4.3. Então, a gente precisa que vocês estejam com o AVA completo até o dia 12 de junho, dia dos namorados. Então, é bom até para vocês lembrarem, deixa o AVA atualizado até sexta-feira que vem, dia 12 de junho, por favor. Porque a gente vai encerrar os exercícios, tá? Hoje eu vou passar o último dos exercícios, não será semana que vem, será hoje. Por quê? Já vou também antecipar isso e até sugiro que vocês falem com os colegas que forem chegando atrasados aí. Eu vou mandar também no nosso grupo. A atividade dessa semana, vocês vão ter um prazo menor para fazer, tá? Não é uma atividade longa, mas é uma atividade que requer, obviamente, alguns cuidados, mas vocês terão todo o passo a passo. Eu lembro que o Jaime
algumas semanas falou sobre a facilidade que o exercício passo a passo nos traz, né? Então, vocês terão o passo a passo para fazer, só que em vez de entregar na próxima sexta-feira, vocês entregarão na terça-feira, dia 9. Ah, mas por que isso? Porque eu preciso fechar as notas até o dia 10, tá? Que é quarta-feira que vem. Portanto, o exercício que eu vou passar um exercício hoje, vocês vão ter aí, né? Hoje ainda no segundo horário, obviamente, sábado, domingo, segunda e terça até 23h59 para me mandar. Na quarta-feira, eu vou fazer uma contabilizada geral. Obviamente que até quarta-feira que vem eu vou estar olhando o AVA na seção 4.2, tá? Que aí é referente ao exercício de hoje. No entanto, como eu falei, quem já puder aproveitar o momento da aula hoje, aí depois do intervalo, já deixem tudo no jeito, deixem tudo pronto, até a sessão 4.3, porque na semana que vem vocês têm o prazo até a sexta-feira. Quanto a essa informação, tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Beleza, tranquilo. Aí. Tá. Geralmente o Sérgio, o Jaime e o Diego participam mais aqui pelo microfone, mas eu estou vendo que tem uns colegas que mandam aqui também no WhatsApp. Eu queria reforçar uma situação sobre o exercício da semana passada. Eu já, obviamente, na medida que vocês vão mandando os e-mails e eu vou vendo, eu vou respondendo o que recebi, mas tem uma observação interessante que eu queria comentar com vocês. Na aula passada, se vocês se lembram, eu passei para vocês fazerem 10 blocos de um segmento a critério de vocês, na escolha de vocês, e colocarem isso em um arquivo, os 10 blocos. Maravilha. Colocaram os 10 blocos. Depois eu pedi também para que vocês criassem uma paleta de ferramentas, né? Que é o Tool Palette em inglês, ou paletas Ferran, ou ainda, né, com o comando Ctrl 3, né, as duas teclas pressionadas simultaneamente, e que vocês jogassem esses blocos lá dentro para vocês praticarem, e depois agrupassem isso. Também foi um pedido. E por último, o último passo do exercício foi que vocês construíssem um layout, né, e aí acredito que vocês tenham optado pela vista superior, e adicionassem 3 ao menos desses 10 blocos que vocês escolheram. Por que eu estou resgatando isso? Porque quando você salva as paletas, você salva na sua máquina. Então, essas paletas estarão salvas sempre que você abrir o arquivo. Para mim, não. Para importar propriedades de documentos, a gente tem alguns caminhos que o AutoCAD LT não tem essa disponibilidade. Então, por isso, reforço a importância, tá? Mais uma vez, de vocês colocarem os 10 blocos, para eu saber que vocês pesquisaram, para eu saber que vocês criaram a paleta e depois utilizaram. Repito, eu não consigo ver quando vocês mandam um arquivo para mim as paletas, porque é uma propriedade que fica armazenada no AutoCAD de vocês, ela não é compartilhada. Thiago, mas se eu salvar lá o arquivo de template, aí sim, informações como os blocos do arquivo e os layers, eles ficam salvos, inclusive esse é o assunto que a gente vai começar a trabalhar na aula de hoje, que é o DWT, que é o template, que eu já ensinei para vocês, mas a gente vai entrar em mais detalhes, e não o DWG, que é o arquivo de desenho. Só para reforçar isso, tá, pessoal? Não esqueçam de deixar salvo todos os 10 blocos e fazer também a planta referente ao segmento que vocês escolheram. Em relação a esse exercício, vocês tiveram dificuldade? Tem gente que ainda não fez? Como que é? Queria ouvir de vocês, se deu para fazer tranquilamente. Pessoal? Deu para fazer tranquilo. Charles, Diga. ontem eu fiz, mas assim, o meu AutoCAD é o 2020. E ele muda um pouco, sabe? Uhum. E aí eu tive um pouco de dificuldade em montar lá, justamente na hora de salvar mesmo. De reduzir a escala, porque ele abre uma tela muito diferente lá. Mas eu vou terminar hoje e já te envio. Não, pois é, o que acontece? Teve como eu falei, né, geralmente as mudanças de um ano para outro são da interface. Mas eu tenho certeza que quando você olha pela apostila, tá, Fábio? Eu passo a sequência bem similar ao que a apostila recomenda.
As janelinhas, elas ficam similares ao que está aparecendo na apostila, tá? Mas ok. é aquele negócio que eu falo. Até trazer uma situação interessante que aconteceu na quarta-feira. Uma aluna me chamou depois do intervalo, até achei estranho, porque geralmente isso não acontece. Eu até sugeri que façam mais vezes isso, né? A primeira parte da aula é a parte onde eu transmito, né, o conteúdo, mas eu fico disponível aqui até as 22, como vocês já sabem, para tirar dúvidas. Então, por exemplo, uma dúvida que ela trouxe que foi bem interessante, vamos ver se vocês saberiam responder essa. Ela pesquisou por blocos, fez download, tá? Então, assim, essa parte eu acho que foi tranquilo para vocês, ela escolheu um site qualquer e fez o download. Só que ela precisava apenas da vista superior e apareceram para ela, né, 3 vistas: a frontal, a lateral e a superior. E aí, você descarta o bloco ou tem como aproveitar? Tem como aproveitar. Como que você faria, Fábio? Lá na escala, se você colocar lá, por exemplo, pelo que eu vi da aula passada, se utilizar uma escala determinada, se você colocar um negativo na frente dela, ela inverte, correto? Não, mas Ou aí não? tá. Não, vamos lá. Ela recebeu 3 vistas, o bloco não veio um bloco com uma vista, veio com 3 vistas. E ela Ok. queria Frontal, uma das lateral e 3. superior. Ela queria só uma, ela queria só a superior. E aí? Tem como? Eu imagino que o software deve ter como você passar para 2D, eu não sei. Tem como editar, né, o bloco. Tem como editar o bloco e tem como fazer uma outra questão também. Tem como explodir, né? Tem as duas possibilidades. Então, olha só, eu vou até mostrar aqui no AutoCAD para vocês, que é o seguinte. Quando a gente cria um bloco, eu vou criar um bloco aqui dentro do próprio arquivo, não vou nem criar o Gbloco, tá? Eu vou criar um bloco dentro do próprio arquivo aqui. Vamos imaginar que eu faça... Eu não vou ter a menor preocupação, pessoal, com dimensão e nem com posição, mas sim com o conceito, tá? Vou fazer aqui um retângulo. Meu computador hoje está consideravelmente lento, tá? Vou fazer um círculo, vou fazer um polígono, e eu vou falar que esse aqui é um bloco, tá? Número de lado 6. Beleza, isso aqui vai ser um bloco. Olha só que interessante antes de eu criar um bloco. Eu vou fazer umas linhas aqui também, só para vocês entenderem o conceito. Quando eu desenho livremente e passo o mouse sobre, passei o mouse aqui, passei o mouse sobre aqui, passei o mouse sobre aqui, vocês estão observando que cada uma dessas figuras é um elemento isolado? Cada uma é um elemento isolado. Se eu criar um bloco agora, tá? Se eu criar um bloco aqui, e vou chamar ele de bloco elementos. Ok. Olha o que acontece. Criei o bloco. Agora eu vou passar o mouse sobre. Vocês estão observando que ficou tudo selecionado ao mesmo tempo, independente do lugar que eu passo o mouse? Vocês estão conseguindo ver isso aí na tela? Sim, Pessoal, dá para ver. dá para ver, né? O que acontece? Imaginem que essa aluna recebeu o desenho desse jeito, frontal, superior e lateral, quando ela passava o mouse e tudo ficava selecionado. Eu não consigo deletar o polígono sem deletar o círculo. Eu não consigo deletar o retângulo sem deletar o círculo, porque tudo é uma entidade só. Então, eu ensinei, né, na aula passada como editar o bloco, ou você pode simplesmente usar o comando, para ser mais direto, explodir, e ele pergunta, né, quais são os objetos, você seleciona e dá um Enter. E aí, quando eu clico em explodir, novamente, cada figura torna-se um elemento isolado. Então, eu consigo agora deletar. Quero deletar isso aqui, né? Maravilha, deletei. Então, imaginem que ela deletou as vistas laterais, vista lateral e vista frontal, e ficou só com a superior. E depois ela pode até criar um novo bloco. O Sérgio falou sobre editar. A minha sugestão não seria nem editar, porque vai que você precisa depois do bloco com as 3 vistas, tá? Então, eu criaria um novo bloco, apagaria as vistas e criaria um novo bloco
apenas com a vista. Tudo bem, galera? Entenderam o conceito? Tranquilão? Ok. Tranquilo, beleza. Muito bem. Eu vou fechar aqui, porque como foi uma dúvida, eu até brinquei. Eu já tinha explicado o comando explodir, mas nas minhas anotações aqui, o comando explodir, eu acho que foi lá na segunda, terceira aula. A gente ainda estava, né, na disciplina na modalidade presencial. Então, o que acontece? Quando você não precisa do comando, você não necessariamente vai lembrar do comando, né? Só quando a dificuldade aparece que a gente efetivamente lembra. Então, a gente vai começar, a gente estava tirando essas dúvidas, tá? E a gente vai começar a sessão 4.2, que é uma sessão bem rápida, bem direta, mas depois eu vou explicar algumas coisinhas, eu já pedi até para o Jaime nos mostrar aí depois se no AVA dele vai estar igual o nosso. Então, vamos lá. Eu sempre destaco, por isso que eu peço para vocês fazerem a leitura prévia, dentro da sessão, alguns pontos importantes que a gente pode se lembrar. Possivelmente, eu destaquei aqui, eu vou sempre falar para vocês, tá, gente, o número do PDF e o número da página lá embaixo. Então, aqui na 190, né, no número policial aqui, eu destaquei o formato DWT. O que é isso? Eu já tinha ensinado para vocês. Quando você vai no AutoCAD, tá? Vou pedir aqui um arquivo novo. Você tem como salvar como, vai lá no azinho, né? E salvar como modelo de desenho. Esse T é de template, tá? É diferente do DWG, que é quando você salva o arquivo como vocês já estão acostumados e entregam os exercícios. As empresas, eu vi que o Aleomar até chegou aí, né? O Aleomar compartilhou há 2 semanas alguns arquivos dos trabalhos que ele já desenvolveu nos projetos, e geralmente as empresas têm a sua própria formatação de template. Então imagine o seguinte, essa apostila de vocês, esse livro único, conta uma situação-problema ao longo de todo o curso, falando que era uma empresa que terceirizava os seus desenhos, que não fazia os seus desenhos. Então, se você se deparar com uma situação dessa, que você vai ser o primeiro a trabalhar com AutoCAD na empresa, você pode criar, obviamente, a sua paleta, né, de layers, você pode criar as configurações do arquivo para que sempre quando você peça um arquivo novo, você use esse template, tá? Obviamente que você vai salvar isso como DWT e não como DWG. Mas na apostila, aqui na página 190, ele fala do formato que geralmente aparece quando você pede o arquivo novo. E aí cabe uma primeira observação. Se eu vier aqui, ó, na pastinha, ao lado da pastinha, né, e pedir um arquivo novo, clicando nele, vai abrir uma caixinha de diálogo. E essa caixinha de diálogo, observem que eu não cliquei em nada, nada. Mas ele já deixa aí com preenchimento cinza em cima de um padrão. A apostila fala para vocês o seguinte, olha, esse padrão é chamado de ACAD ISO. Mas, quando a gente abre o AutoCAD LT, a diferença, obviamente, a gente está com o AutoCAD LT e ele vai estar aqui, ó, ACAD LT ISO. Mas fala assim, poxa, eu vi na apostila aqui que está escrito ACAD ISO, mas o meu é ACAD LT ISO. Obviamente é por conta da versão do programa. E observem lá embaixo também, ó, tem o nome do arquivo. Isso está salvo numa pasta chamada template. Quando você instala o AutoCAD, ele pede acesso ao seu diretório de arquivos. Então, geralmente ele instala lá em C2 pontos no seu computador e ele cria já uma pastinha de templates. Você pode me perguntar assim, Thiago, se eu criar um novo template, eu preciso salvar nessa pasta? Bom, é difícil de dar uma sugestão porque você pode ter um modelo de organização diferente. Talvez você crie uma pasta com os documentos da empresa e salve lá. Ou, se você prefere não ter muito trabalho de navegar aqui, ó, pelas pastas, tá? Que existe a possibilidade, mas se você não quiser ter esse trabalho, ele vai sempre te sugerir salvar novos templates dentro da pasta template lá em C2 pontos. Mas aí a escolha vai ser sua, tá? Eu vou dar um OK, mas antes da gente continuar aqui no AutoCAD, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quem foi meu aluno de desenho técnico, e até o Sérgio, por exemplo, né, que foi meu aluno lá no Senai,
se ele teve aula no laboratório lá de informática, vai lembrar que lá nós temos uma plotter, né? Lá existe uma plotter. E aqui estão plotters. Eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens de plotters. O que é isso, galera? Bom, eu tenho quase convicção que na maioria das vezes que vocês realizaram uma impressão ou pediram para alguém realizar uma impressão, foi feito no formato A4, que é o mais popular, os documentos, até um trabalho de conclusão de curso a gente imprime em A4. No entanto, principalmente vocês da turma de sexta-feira, vou pegar mais uma vez os exemplos que o Aleomar compartilhou. Nós estamos falando de grandes projetos que ocupam aí grandes áreas territoriais, grandes dimensões. Ah, mas se não for um projeto civil, tudo bem, imagina um equipamento industrial, sei lá, com 20 metros de comprimento, 10 metros de comprimento, não dá para imprimir tudo em A4, né, pessoal? Portanto, essas plotters, elas têm várias configurações, tá? Aqui está aparecendo a imagem de uma aqui, ó, que tem a largura de banda de papel com 111 centímetros. Isso significa que você consegue imprimir até essa largura. Geralmente, essas plotters, elas são alimentadas com folhas individuais. E aí, quando você trabalha com folhas individuais, é necessário o alinhamento do papel, mas hoje em dia as plotters estão muito inteligentes. Ou você carrega um rolo, ou você pode chamar de bobina, porque geralmente nos softwares da plotter, ele chama de rolo. Mas se a gente for ver o nome técnico mais legalzinho mesmo, nós estamos falando de bobina. E aí você pode carregar essa bobina, realizar a impressão, e ela mesmo tem uma lâmina que quando a plotter entende que a impressão foi finalizada, ela vai ativar essa lâmina e vai cortar. Obviamente que se você for falar de economia de papel, é interessante, mas não sei se vocês conseguem ver nas imagens, tem umas plotters mais modernas que elas são muito legais, que elas têm uma bandeja para papel A3. Então, assim, então quer dizer que eu só consigo imprimir essas folhas enormes? Não, você consegue imprimir em formato A3, A4. Eu até brinquei e mostrei no semestre passado para quem foi meu aluno, que tem gente que não manja muito de imprimir nessas plotters, não. O cara imprimiu um boleto, saiu no tamanho A0. Não sei se chegou esse meme para vocês aí no WhatsApp na época que ele aconteceu, mas possivelmente a pessoa que foi imprimir deve ter ajustado o boleto, né? A largura de impressão possível e saiu um boletão. Vocês imaginam, vocês no trabalho de vocês, vou imprimir um boletim rapidinho ali e manda para a plotter. Enfim, o resultado pode não ser muito agradável. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente começa hoje essa parte de configuração. E uma vez a gente começa a parte de configuração, por mais que as instruções do livro hoje sejam bem diretas, eu preferi passar essa contextualização para vocês entenderem, né? Eu sempre brinco, né? Saber onde está pisando, saber por que está aprendendo isso. Muito bem. Até então, nós sempre trabalhamos com a aba modelo. Mas eu vou desenhar aqui, pegando aqui um retângulo, só para a gente contextualizar. Vou começar com um retângulo na origem, 0 tab 0. Vou fazer ele aqui um retângulo simples, 200 por 200. Enter. Quando a gente dá aquele zoom estendido, né, ele ajusta aqui na tela. Nós já estamos plenamente acostumados a trabalhar com essa área de modelo, mas quando a gente clica aqui na lateral, eu tenho layout 1, e observem que esse quadrado que eu desenhei, ele está bem ajustadinho, e eu tenho aqui layout 2, tá? Que ele também está relativamente ajustado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu posso ter layout 1, posso ter layout 2, e à medida que eu vou clicando no mais aqui, eu posso ter outros vários layouts. E a gente vai trabalhar exatamente com isso hoje. Nós vamos seguir o passo a passo da apostila. Ele sugere que a gente faça um formato A4 no padrão da área metalmecânica. E, obviamente, eu vou fazer o A4, vocês podem fazer depois o A3, o A2, o A1, o A0, quais sejam os formatos aí que vocês acreditam ser necessários, mas ainda hoje não terá preparação para impressão. Faremos isso na próxima aula, quando nós encerraremos o nosso conteúdo. Muito bem. Até aqui está tranquilo, pessoal? Estamos bem? Belezinha? Manda um ok para mim. De boa.
Tá. Ótimo. Vamos lá. O primeiro destaque que eu tinha feito era aqui no ACAD ISO, e aí só para vocês referenciarem, né? Aqui eu tenho um destaque na página 191, que eu mostro como salvar como, o DWT, que a gente já conversou. Aí eu pego lá um desenho da empresa que já tem todos os layers, tá? Já está tudo certinho, tudo no padrão. Arquivo, salvar como, salva um DWT, escolhe com carinho lá a pastinha, e aí você vai ter todos aqueles layers sem que toda vez ficar inserindo layer no seu desenho. Depois ainda, agora a gente já começa a mostrar aqui as páginas que eu estou trabalhando com vocês. Quando você clica, não sei se vocês perceberam, quando você clica em Layout 1 ou Layout 2 aqui embaixo, habilita lá em cima, na barra de menus de vocês, uma caixinha chamada Layout. Ela, inclusive, está em destaque, ela está azul. E, obviamente, eu vou pedir para que vocês cliquem nela, porque a gente vai começar a trabalhar nela aqui a partir de agora. E aí que começa, obviamente, aquele padrãozinho que a gente já faz toda semana. Eu falo para vocês os comandos em inglês que estão na apostila e falo como que eles estão aqui em português para a gente. Na página 193 do PDF, nos mostra o botão Page Setup, que, obviamente, nós vamos utilizar aqui configuração de página. E, a partir de agora, eu preciso que vocês fiquem atentos no seguinte. Nós vamos abrir uma série de caixas de diálogo e depois vamos vir fechando essas caixas de diálogo. O nosso objetivo, tá, é configurar as propriedades do formato. Lembrando que hoje ainda nós não nos preocuparemos em imprimir, mas sim configurar esse formato layout que aparece aqui na tela de vocês. Vocês podem fazer 1, 2, 3 ou infinitos aí, à medida que vocês forem fazer. Vou clicar em configuração de página e vai aparecer já uma caixinha para mim aqui, olha, o layout 1 e o layout 2, que são, obviamente, os que estão no documento. Ah, Tiago, eu posso modificar esse? Posso. Eu posso criar um novo? Posso também. Ah, eu criei errado. É só você clicar nele, né, igual já está selecionado aí layout 1, e modificar. Mas por agora eu vou ensinar vocês a criarem um novo. E, obviamente, a gente vai clicar no botão Nova. E aí que eu falei, vai começar a abrir caixa de diálogo para vocês. E o objetivo ele é muito simples. A gente vai abrir as caixas de diálogo para depois resolvê-las e fechar essas caixas de diálogo até ter o nosso layout pronto. Então vamos lá. Na apostila ele pede para renomear, tá? Então vamos usar aqui fiel, igual está pedindo. Tá? Ele pede para salvar como formato A4. Então eu vou fazer isso. Vou chamar aqui de formato A4. Chamei. E aí ele me pergunta, você vai começar copiando? E a apostila sugere que a gente faça o seguinte, olha lá. Só estou querendo achar para vocês depois lembrar. Nessa janela, devemos escolher um nome, nesse caso vai ser formato A4. Em seguida, na mesma janela, escolher um padrão já existente, que vai ser a referência. Tudo bem, vamos fazer assim então. Então, a minha referência vai ser layout 1. Depois disso, tá? Que vocês renomearem, e depois que vocês escolherem o layout 1, vai abrir, quando vocês derem OK, uma nova janela. Então, a gente vai abrindo janelinha para depois fechar. Aqui é interessante o seguinte, que obviamente ele já veio configurado para o tamanho do papel A4. Você tem como configurar aqui embaixo, no cantinho direito, no Word, no Excel, no PowerPoint, a gente está acostumado a ver lá, né? Retrato e paisagem. O AutoCAD chama de vertical e de horizontal. E a gente tem aqui outras configurações que serão exploradas na próxima aula. É muito importante frisar isso. Mas, por enquanto, observem que nós já temos aqui uma lista, né, uma bibliotecazinha de formatos criados pelo AutoCAD. E, obviamente, nós vamos criar um diferente para vocês saberem explorar aqui essa janelinha que foi aberta. Muito bem. Quando a gente chega aqui, tem mais um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Quando eu escolho impressora, eu não tenho nesse computador que eu estou usando aqui, nenhuma impressora configurada. Mas isso não é um problema. Prestem atenção.
Muitas das vezes, você precisa mandar um projeto para uma pessoa aprovar. E não necessariamente essa pessoa tem um AutoCAD instalado. Então, qual que é o caminho natural? O caminho natural é você salvar isso em PDF, porque a gente entende que um arquivo em PDF qualquer pessoa com computador ou até com celular conseguirá abrir. Você não conseguirá fazer edições relevantes, até tem software que edita PDF, mas você não vai conseguir fazer edições relevantes nesse arquivo. Mas, de qualquer forma, conseguirá enviar para a pessoa visualizar e compreender, até imprimir. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa opção está escrita para vocês também. Eu destaquei ela na página 195 do PDF. Vocês vão mudar aqui a impressora para DWG to PDF. O objetivo disso é a gente conseguir editar as propriedades da impressora. Quando eu mudei isso, ela DWG to PDF, habilitou o botãozinho propriedades. E aí, quando a gente clica no botãozinho propriedades, mais uma caixa vai abrir. Eu falei, é um tal de abrir caixa. Por isso que é importante vocês acompanharem o passo a passo do livro único e também o passo a passo que eu estou fazendo. E aí é o seguinte, galera, o meu próximo objetivo é criar um tamanho personalizado. Então, por mais que tenham abertos aqui algumas opções, eu vou escolher aqui, ó, tamanho de papel personalizado. Aí você vai falar assim, Thiago, você já tem um aí? Tem um sim, porque eu salvei nas aulas anteriores. Mas eu vou vir aqui, ó, em tamanho de papel personalizado, e depois disso eu vou clicar em adicionar. Depois que eu vou clicar em adicionar, já está habilitado para mim, mas eu prefiro que vocês mantenham o começar do zero. Por que isso? Porque aí vocês vão percorrer todo esse caminho que aqui está. Então, vou avançar, está aqui começar do zero, vou avançar, e ele vai me perguntar quais são os limites da mídia. Bom, já está aqui porque já era um A4 210 por 297 milímetros. Se fosse um A3, seria 420 por 297. Então, basta vocês consultarem aí o modelo. E aqui é interessante porque eu falei lá, quando você tem bobinas de impressão nas plotters, eu trabalhava muito com uma bobina que ela tinha largura de 910 milímetros. Então, seria uma boa opção, quando você for configurar um novo papel, que você configure também a largura dele. Então, 210 por 297, vou avançar. Área imprimível, aqui nós vamos modificar e nós vamos nos lembrar das aulas de desenho técnico. O superior a gente deixava com 7, né, segundo a apostila. O inferior também com 7, a esquerda com 25 e a direita com 7. Por mais que haja controvérsias, né? A gente já falou sobre utilizar a medida de 5 milímetros lá na disciplina de desenho técnico. Mas tudo bem. A gente mantém aqui, ó, 7, 7, 25 e 7. Avança. E aí ele vai assim, qual que é o nome do tamanho do papel? É A4. Mas eu vou colocar A4 sexta. E vou avançar. Obviamente, você vai clicar aqui em concluir. Conseguiu fechar uma janelinha. A gente sempre fala, né? É bom de vez em quando fechar, porque abrimos tanta janela. E ela já está aqui, ó. ACAD sexta. Quando eu mantenho ela selecionada aqui, significa que deu tudo certo, que eu criei e que agora eu posso selecionar. Depois eu dou OK. Vocês estão vendo que são muitos passos, mas não tem dificuldade, tá? Não tem a menor dificuldade. É só a gente preencher, salvar e dar OK. Conseguimos fechar mais uma janela. E agora que vem interessante. Quando eu venho aqui na listinha de tamanho do papel, o autor fala que ela aparece no início da lista lá em cima, mas na verdade, pelo menos no AutoCAD 2021, ela vem aqui para baixo. Ó. Então eu tenho o CAD quarta que eu criei e eu tenho o A4 sexta que eu também criei. E obviamente que eu vou selecionar ele, acabei de criar aqui. Tá? O autor do livro pede para a gente escolher no tamanho do papel esse que eu acabei de criar e modificar aqui, ó, a orientação para vertical. Ela estava em horizontal, ele quer que a gente mude para vertical. Ou ao contrário, se for ao contrário, depois eu volto e edito. Tá? E agora eu já posso dar OK. Tá? Quando eu dei OK, mais uma janela foi fechada e agora eu tenho Layout 1, Layout 2 que já estavam aqui, formato A4. Eu posso clicar ele como definir atual e aí funcionou.
Quando eu cliquei em definir atual, mudou lá o fundo. E eu vou fechar. A instrução do livro único para essa semana termina aqui. E eu também vou terminar. Porque na semana que vem nós vamos partir para a sessão 4.3, mas hoje eu tenho outros assuntos para tratar com vocês. Até aqui, gente, tudo bem? Vocês não me interromperam, então eu fui avançando. Ô, Charlie, igual no meu caso, eu vi você fazendo aí, mas não estou conseguindo acompanhar devido ao negócio do programa, que eu não estou conseguindo resolver o meu problema. Mas assim que eu pegar e conseguir, aí eu pego, vou ter que rever as aulas de novo, e qualquer coisa que eu tiver dúvida eu pego e vejo contigo, você pode me ajudar. Diego, eu conversei, inclusive, eu não citei seu nome, mas eu citei o seu caso, tá? Conversei, nós tivemos uma reunião, nessa reunião participou a Elisa, participaram os demais professores, e eu falei que realmente existem alunos interessados que estão com dificuldades, né? Seja com computador, seja com instalação, e foi muito interessante essa situação, eu digo pelo resultado, tá? Que quando a gente, infelizmente, a gente está batendo recorde atrás de recorde, né, de mortes, então a gente sabe que o Brasil ele está atravessando uma situação muito complicada no que a gente fala sobre Covid-19. Então, quando a gente voltar, quando nós pudermos, né, ter os nossos encontros presenciais novamente, a gente vai programar, isso você não tenha dúvida, nós vamos programar cursos, workshops, oficinas, o nome que você quiser atribuir, para que a gente consiga elucidar, né, dirimir essas dúvidas que eventualmente ficaram nesse período de afastamento. Show. Mas isso aí, mantenha aí o seu nível de interesse. Se você conseguir resolver as suas questões, eu ficarei também bem feliz. Não, eu Até também que estou tentando aqui para resolver, também para mim, que eu tenho interesse em fazer também, porque é uma área que eu vou seguir, né, da engenharia civil. Eu vou mexer muito com AutoCAD. Aí por vai, isso que eu ou se vai. por isso que eu tô louco para tentar consertar aqui. Tô até pensando em pegar e trocar de computador. Só que por enquanto não tem como eu trocar, mas aí assim que eu tiver uma condição boa, se melhorar minhas condições, eu vou trocar. Para ver se também pode ser, as coisas, às vezes também pode ser o computador também que tá fraco. Ok, você pode ter certeza aí que eu puder ajudar. Num eventual retorno, a gente pode olhar o seu computador, verificar o que está acontecendo, entender as configurações. O que for possível fazer, a gente faz. Beleza? Valeu. Nada, cara. Vamos lá. Jaime, tá por aí, Jaime? Tô sim. Você tá vendo minha tela, não tá? Tô. Muito bem, eu vou abrir aqui o Ava. O Ava aqui. E é o seguinte, o meu aparece uma disciplina só, o de vocês vai aparecer mais. O que eu vou pedir para você, Jaime? Acessar esse menu da disciplina de desenho auxiliar do computador e verificar se abaixo das unidades que vocês já estavam acostumados, se apareceu esse menu aula prática, por favor. Ô, Charlie, eu tô até aqui já no computador, o meu apareceu. Tá, excelente. Eu preciso desse feedback de vocês, tá? Eu estou fazendo isso com todas as turmas. Ele já está aqui já. Ótimo. Quando a gente clica nele, pessoal, quando a gente clica nele, o que vai acontecer? Eles até acertaram, tá? Antes ficava aparecendo até slide 8, mas são só 4 mesmo. Então eu vou dar um botão direito aqui, abrir em nova guia, cada um deles para vocês entenderem do que se trata. Deixa eu só, antes de mostrar, fazer um comentário. Vocês sabem que
todas as nossas aulas nós tivemos prática. Todas. Foram aulas práticas com exercícios a serem executados, né, construídos no computador, utilizando o software AutoCAD. Esse material que eu vou abrir aqui para vocês, eu achei muito interessante porque ele é mais uma fonte de consulta, que a minha sugestão, tá? Depois eu vou mostrar aqui os vídeos, tem 4 vídeos. A minha sugestão é que vocês assistam todos e façam todos os exercícios para praticar. Por quê? Assim como qualquer disciplina, né, gente? Eu brinco. Cálculo entra pelo... O caminho do cálculo até o cérebro é pela grafite. Então, você tem que fazer exercício para entrar o conteúdo. E, no CAD, o caminho para você ficar bom, no AutoCAD ou em qualquer outro software de CAD, é também praticar. Fazer e fazer exercícios. Quando a gente olha aqui cada um dos materiais, a aula 1 é um grande apanhado do que é o AutoCAD, tá? Na verdade, o desenho auxiliado por computador. Fala de laboratórios, fala das práticas nos laboratórios, fala um pouquinho de teoria, mostra o programa, né? Qual que é a sua aparência. E aí tem uma primeira situação, problema, que é para vocês ajustarem unidades e criarem layers. Se vocês fizeram pouco, se vocês quiserem fazer mais, ele tem aqui no primeiro slide umas tabelinhas para vocês praticarem. Criem layers, salvem depois o DWT. Não precisa mandar para mim não, tá, gente? É para vocês praticarem. Então, tem aqui, ó, tabelinha de layers para vocês criarem. Se vocês nunca fizeram uma vez só, recorda, tá? Tem aqui esse primeiro vídeo que é uma grande revisão do que é o software, com 2 observações. Primeira delas é que é em inglês, então vocês precisam revisitar as anotações que nós fizemos ao longo de todo o curso para lembrar, em inglês está aqui, ó, layer, como que é em português, né? Camada. Então, revisita as anotações que vocês fizeram, realizem pesquisas, mas a grande vantagem é o seguinte, cada uma dessas aulas possui um vídeo em que o professor, que não sou eu, tá, gente? É um outro professor a nível nacional, ele passa tudo, passa o passo a passo. Ficou até legal essa frase, né? Quando a gente vai para o 2, já tem prática, tá? O 2 tem uma polia, o 2 tem matriz retangular e polar, tem mais uma pecinha aqui para vocês aprenderem os comandos alinhar, estender, esticar. Depois no 3, mais situação problema, tá? Que tem uma perspectiva, que tem um circuito elétrico, que tem uma planta, que é interessante, e tem a aula 4, que eu não vou falar dela hoje, porque se tratará de conteúdo da próxima semana. Bom, então vocês conseguem fazer o download desses slides, é um bom material para resumir, tá? Mas além disso, clicando aqui embaixo em vídeos, aparecerão 4 abas para vocês. E o que é interessante é o seguinte, cada um desses vídeos tem uma duração próxima aí de 1 hora. Então, vídeo 1, vídeo 2, o vídeo 3 e o vídeo 4. Então, galera, é bem passo a passo mesmo. O professor explica tudo, eu assisti os vídeos, eu acompanhei as suas explicações. As observações, obviamente, que nós temos que ficar atentos é quanto os comandos em inglês, tá? Tendo dito isso, até aqui, alguma dúvida, galera? Estamos bem? Estamos tranquilos? Sim. A Elisa mandou algumas mensagens aí nos grupos, tá? Para vocês ficarem atentos em relação aos prazos, em relação aos tutoriais, em relação às atividades que vocês precisam desenvolver. Muito bem. Então, presta atenção. Olha como que o professor é bonzinho, hein, gente? Eu já adiantei um pouquinho. Me falem quais engenharias nós temos na turma de hoje, porque eu sei que a turma de hoje tem mais opções. Tem civil, que o Diego já falou. Sou mecânica. Mecânica. Mais qual que tem? Tem elétrica aí? Tem alguém da elétrica?
Cachorro tem. Eu sou da elétrica. Você é da elétrica, né, Fábio? Ótimo. Então, olha só, pessoal. Eu já tinha prometido para vocês, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu tento não ser político, né? Eu tento prometer e cumprir, que em determinado momento nós passaríamos trabalhos direcionados para as áreas de atuação de vocês. Portanto, o exercício dessa semana vai ser um pouquinho diferente, então eu vou pedir para que vocês prestem atenção em tudo que eu disser aqui, porque é um exercício que todos os tópicos são diferentes dos exercícios anteriores. Primeiro, eu sempre colocava assim, olha, exercício referente à seção 4.1, 3.3. Esse não, olha só. Exercício referente à engenharia que você está cursando. Então, ele é direcionado. Depois, a atividade será valorada. Foram distribuídos, incluindo esses, 6 exercícios. Para vocês, 1 a menos, tá? 5. Teve um feriado numa sexta-feira dessas aí. Então, esse exercício é o último deles. Eu vou pegar a pontuação total e dividir por todos os exercícios, obviamente, somado com o AVA atualizado. Eu acho que eu dei uma caída aqui, hein, gente? Eu dei uma caída e voltei? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estava te escutando, só não estava mostrando imagem na hora que você falou. Tá, quem falou comigo aí eu não consegui ouvir direito, não. Vocês me ouvem? Sim, sim. Tá, estamos ouvindo ótimo. agora. Obrigado, gente. Então, olha só. Eu vou dividir os pontos pelas atividades. E aí o grande detalhe que eu tinha passado. Vou pedir um grande esforço de vocês, uma colaboração. Eu não tenho como mudar isso aqui. Eu tenho um prazo para lançar os pontos até o dia 10, que é quarta-feira que vem, antes do feriado. Lembrando, sexta-feira que vem, dia 12, tem aula normal, tá? Então, eu vou pedir para que vocês atualizem toda a vida de vocês até o dia 9, até 23h59 do dia 9/6. Mandem tudo para mim. Se vocês tiverem pendências para trás, resolvam isso, porque no dia 10 eu preciso fechar as notas dos trabalhos. Por favor, só mandar para o meu e-mail. Vocês vão salvar um DWG. E agora, olha só, eu dei até um exemplo aqui, olha. O exercício vai ser salvo de acordo com a engenharia. Então, como que vai ser? Coloquei um exemplo destacado aí. Exercício, engenharia de produção. Exercício, engenharia civil. Exercício, engenharia elétrica. Exercício, engenharia mecânica. Tracinho, né? Espaço, traço, espaço. Os nomes de vocês. Salvem, por favor, nesse modelo. Ajuda demais na minha organização. Então, vamos ao exercício, que eu vou compartilhar no AVA também. Criar um único arquivo de AutoCAD seguindo as etapas abaixo. Acessar no AVA o menu Aula Prática. O Diego e o Jaime fizeram isso, encontraram os vídeos. Reproduzir o conteúdo explicado em vídeo de acordo com a seguinte distribuição. Quem for de engenharia mecânica vai fazer uma polia. Onde está a polia? Está no vídeo 2. E aqui tem a aspa simples minuto, aspa dupla segundos, né? Onde está o vídeo 2 e qual que é a referência? De 29 minutos e 17 segundos até 44 minutos e 13 segundos. Se você é de mecânica, você vai fazer isso. Se você for de elétrica, você vai fazer os circuitos elétricos no vídeo 3, do início do vídeo até 32 minutos. Você vai reproduzir o que o professor fez lá. Se você é de civil, vai fazer uma planta baixa, vídeo 3 também, de 51 minutos até o final da aula. Se você for de produção, eu vou dar o meu exemplo, tá, galera? Eu sou engenheiro de produção e sou técnico em mecânica. O que eu coloquei aqui de referência? O aluno poderá escolher um dos vídeos acima para desenvolver. Por que isso? Se eu fosse escolher, eu escolheria o vídeo 1. Por que eu escolheria o vídeo 1? Porque eu tenho afinidade, a minha trajetória profissional é mais ligada à área mecânica, tá? Então, eu faria dessa forma. Beleza, pessoal? Eu faria desta forma. Mas, deixa eu ver aqui, o Jaime está voltando.
Os futuros engenheiros de produção podem escolher qualquer um deles. Observações: sigam todas as etapas e apenas as etapas. Por que isso? Se o professor cotou, você vai cotar. Se o professor não cotou, você não vai cotar. É um exemplo apenas, tá? Sigam tudo que o professor fizer. Atenção, pois nesses vídeos o professor ensina tudo em inglês. Use as suas anotações e relembre os comandos em português. Utilize os slides que eu mostrei para vocês para eventuais consultas. E é isso, galera. É isso. Alguma dúvida? O que vocês me dizem? Ô, Thiago, a minha internet tinha caído aqui. A mecânica vai fazer qual? Só a polia mesmo? Só a polia. Então, hoje é muito simples. Está vendo aí na tela a distribuição? Eu falei que eu fui bonzinho com vocês. Agora que eu estou vendo, minha internet hoje está terrível. Tá? A minha também tem oscilado. Né? Teve um aumento de demanda A minha até caindo natural, mesmo, não sei porquê. Mas assim, deixa eu te falar. Eu fui bonzinho porque eu assisti os vídeos e fui lá e demarquei onde começa e onde termina. Ah, Thiago, mas você falou para a gente fazer todos. É claro que eu falei para vocês fazerem todos. Para vocês praticarem. Para vocês terem aí uma multidisciplinaridade. Pô, eu sou da mecânica, mas eu vou tentar fazer também um projeto da área elétrica, por que não? Tá? Então, para entregar, será apenas o que está demarcado na tela aí. No entanto, para vocês praticarem, fiquem à vontade de assistirem todos os vídeos, inclusive é o que eu recomendo, tá, pessoal? Tranquilão? Beleza, tranquilo. Tranquilão, Thiago. Aí eu só não entendi ele na entrega ali. Qual dia que é para entregar isso daí? Cara, isso que eu vou reforçar, tá? Tem que ser até terça-feira, tá, Diego? Porque eu preciso fechar as notas quarta. É o prazo que eu tenho. E hoje é o último exercício que eu estou passando para vocês. Semana que vem a gente tem aula, a gente tem conteúdo, mas não tem exercício para entregar. Sim. Porque igual eu tô pensando, é por causa do meu caso, que eu não consegui resolver o meu problema. Aí como que eu ficaria a respeito das minhas notas? Então, você tem buscado fazer em dupla ou em trio esses exercícios? Igual eu até fiz, acho que da semana retrasada, eu fiz com o Bruno. Não sei se ele te enviou, que eu tinha São pedido tantos ele. e-mails aí, eu tenho que verificar aqui. Bruno Henrique Arantes, o nome dele. Possivelmente ele mandou assim. Aí o único assim que eu consegui fazer, os outros eu não, igual da semana passada, que era para entregar hoje, eu não consegui, porque também estava abafado também com a matéria de química. Aí acabou que a gente não conseguiu fazer, na verdade ele, né? Não conseguiu fazer. Aí eu vou ver como que eu faço para fazer isso daí. Só que o ruim desse daí, tipo assim, o problema desse daí para mim é porque ele é elétrica e eu sou civil. Aí já não vai conseguir o nosso ser igual. Entendi. Aí você vai ter que fazer dupla, né? Fazer trio com colegas do mesmo curso. Eu vou ver quem que é da civil da minha área ali e converso com a pessoa. Tá? Você pode até buscar em outra sala, tá? Sem problema nenhum. Você pode ver que eu não tenho buscado que vocês coloquem o nome da turma. Só os nomes de vocês mesmos, para mim, já é suficiente. Beleza. Tá? Eu vou fazer aqui o download da listinha de chamada, pessoal. A gente já atualiza a chamada. E é sempre aquele mesmo padrão. Quem chegou mais tarde um pouquinho, eu falei no início da aula que ontem tivemos aí uma colega que mencionou, depois do intervalo. Eu sempre recomendo que vocês façam isso. Tirem as dúvidas de vocês, tentem fazer um exercício. E galera, aproveita esse meio tempo agora, atualizem já o AVA, deixem tudo certinho, porque tem só até a sexta-feira que vem para a gente resolver. Tudo bem? Vou fazer a chamada a partir aqui dessa listinha que vocês estão vendo, que o Teams mostra para a gente. Então, o Alexander está presente, o Aliomar está presente,
Deixa eu ver. O Anderson, não. Depois o Diego. Diego Alves. Depois o Diego Alves entrou várias vezes aqui na aula. Depois tem o Fábio. O Gustavo Horta. Nós temos o Jaime. João Vitor Sampaio. Tudo. Ronald. Sérgio. Wallace, Luiz e o William. Pessoal, eu vou atualizar aqui. Teve algum nome que eu não falei? Eu vou até olhar no WhatsApp. Pode ser que vocês mandem aí. Mas teve algum nome aí que eu não citei? Tranquilo. Deixa eu atualizar os ausentes aqui também, na minha listinha. Pessoal, é o seguinte, chamada salva. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, mas de qualquer forma, se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem, tá? Eu peço para que vocês me perguntem, peço para que vocês tirem as dúvidas, que a gente não deixe nada pendente, porque, só relembrando, na sexta-feira que vem a gente tem aula, na sexta-feira que vem a gente encerra a 4.3, eu vou comentar para vocês sobre a segunda avaliação e, enfim, mandem para mim o trabalho como a gente combinou até a próxima terça-feira. Vou encerrar a gravação, mas estou por aqui. Temos aqui até 20h15 e depois de 20h45 até as 22h. No mais, um grande final de semana a todos. Descansem, façam os exercícios e, se precisar, pode acionar sempre, pessoal. Grande abraço. Falou, boa noite todo mundo aí, abraço. Falou, boa noite.